Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21. E hoje nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 38. Texto longo, mas nós vamos acompanhar juntos aí esse texto da palavra de Deus para vermos o que nós temos do Senhor para nós aqui nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 38. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus lhes contou uma parábola dizendo: Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venham sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Senhor, te louvamos, Deus. Te louvamos por esse tempo, por esse culto, por essa oportunidade de reunidos adorarmos ao Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Te louvamos pelos louvores que foram entoados, Deus. Louvores que manifestam nossa gratidão, nossa adoração, nosso serviço ao Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fale conosco, Deus. Nos instrua por meio do Teu Santo Evangelho. Abençoe também, Senhor, as crianças, que têm o tempo delas ali na salinha, tempo também de aprendizado da Tua palavra, que seja também um momento de crescimento ali na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do fim dos tempos é um assunto que sempre exerceu fascínio sobre as pessoas. Isso porque nós somos naturalmente curiosos, né? E nós nos inquietamos facilmente, principalmente diante daquilo que a gente não pode controlar. E Deus, em sua infinita sabedoria, na sua infinita graça, Ele sempre usou os seus profetas para falar sobre as coisas futuras, no sentido de alertar o seu povo, para que o seu povo esteja sempre preparado, né, para as coisas que viriam, e também para provar a sua soberania e governo sobre tudo. Ou seja, quando aquilo que o Senhor profetizou, prometeu por meio dos seus profetas estiver se cumprindo, o povo de Deus, então, percebe, recebe, na verdade, de Deus graça, recebe de Deus força, diante da certeza de que o Senhor está no controle de toda a situação, porque aquilo foi previamente anunciado, aquilo foi previamente falado. Sempre foi assim. O Senhor sempre, desde o começo do ministério profético, ali, do profetismo em Israel, Ele sempre está usando os seus mensageiros para falarem sobre coisas que viriam. E quando essas coisas, então, acontecem, o povo de Deus não é pego de surpresa. E aquilo ali demonstra, então, mais uma vez, o cuidado de Deus pelos seus e, ao mesmo tempo, como que Ele é soberano sobre tudo. Jesus agiu da mesma forma. Jesus também falou sobre o fim diversas vezes. Nós, nessa caminhada que nós estamos aí no Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vimos algumas vezes em que Jesus ele falou antecipadamente sobre a sua paixão, ou seja, sobre a sua morte. Ainda que os discípulos, de certa forma, tivessem o seu entendimento bloqueado até um certo ponto, né? Mas o Senhor Jesus alertou sobre isso. Aqui também, ele está fazendo isso novamente, né? O que nós temos aqui nesse texto extenso é o famoso sermão escatológico de Jesus, uma ocasião que Lucas narra, então, Jesus falando sobre o fim de todas as coisas. E aqui nós temos algo bem peculiar e diferente da maneira como nós, ocidentais, principalmente na época que vivemos, estamos acostumados com, enfim, leitura das coisas. Porque o que Jesus faz aqui? Jesus faz uma espécie de vai e vem. Ele vai ilustrar algo que acontecerá no fim derradeiro, usando como ilustração, então, algo que acontecerá daí a pouco tempo. E o texto ele fica nessa de vai lá no fim de todas as coisas e volta em um evento específico que nós vamos falar aqui. Então, nós vamos analisar isso daqui hoje. Não tinha como dividir esse texto tão grande assim em partes, porque a gente perderia meio que o fio da meada aqui, por isso essa leitura tão extensa. Mas nós vamos analisar aqui, aprendendo aqui algumas coisas que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui. Primeira delas, como discernir os sinais dos tempos, então, corretamente, né? Sei lá, será que o cartão de crédito é o chip da besta? Tipo essas coisas que o pessoal inventa por aí, né? Sei lá, antigamente era o código de barras, né? Olha, o código de barras é o número da besta. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. Será que é isso mesmo? Nós vamos ver aqui sobre como confiar na soberania de Deus no meio da tribulação. Tribulação essa que vem sobre todos, inclusive o povo de Deus. E um terceiro e último ponto, o texto nos ensina como viver em vigilância e santidade até a volta do nosso Senhor Jesus. Primeiro ponto é, então, como discernir os sinais dos tempos corretamente. Semana passada, vocês vão lembrar que eu falei sobre a profecia de Jesus da queda de Jerusalém, né? A gente está nos extremos. Na semana passada foram 2 versículos só, né? Hoje foram 31. A gente gosta desse tipo de coisa.
Mas a gente pode ver que Jesus falou, então, quando as pessoas estavam ali admiradas com o templo, aquele templo grandioso, como nós podemos ver, Jesus falou o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra. E Jesus, com isso, estava profetizando, então, a destruição do templo, que aconteceria pouco tempo à frente, ali no ano 70, com a invasão dos romanos, ali sob a liderança do general Tito. Quando Jesus fala isso, então, obviamente, as pessoas que estão ouvindo, né, eles vão querer mais detalhes, óbvio, né? Não iam ouvir isso e simplesmente deixar a coisa ficar no ar. E é isso que o versículo 7 nos diz. Olha o versículo 7. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Jesus está falando sobre a queda do templo, então as pessoas querem saber quando vai acontecer, quando que o templo vai ser destruído. E aí Jesus usa dessa oportunidade ou desse questionamento para trazer um ensinamento mais ampliado sobre o fim de tudo, sobre o fim de todas as coisas. E aí ele começa, então, advertindo sobre alguns sinais que aconteceriam em breve. A pergunta é, quando essas coisas aconteceriam? Ele fala sobre o fim, mas ele volta para falar, então, sobre alguns sinais que aconteceriam ali em breve. E aí ele começa dizendo, cuidado para não serem enganados. Terá guerra, terá revolução, é necessário tudo isso acontecer, mas ainda não é o fim. Do que ele está falando aqui, então? Vamos lá, novamente. A destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, ali no ano 70. Fala de coisas que acontecerão num futuro próximo para ilustrar coisas que acontecerão num fim derradeiro e último, vamos dizer assim. E aí olha o que ele diz, versículo 10 em diante. Nação se levanta contra nação, reino contra reino, haverá terremoto, epidemia, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais. Vamos lá, gente. Quais sinais Jesus está falando aqui, então, que vai acontecer? Guerras entre nações, muitas guerras, terremotos, epidemias. Se você dá dá um Google aí sobre a história da humanidade recente, de 2000 anos para cá, você vai perceber que todos esses sinais eles estão devidamente documentados de uma forma muito vasta, muito vasta. A gente pode falar, por exemplo, das diversas guerras que aconteceram durante toda a história e aí até chegar, no século XX, né? Porque do século XX para cá a coisa fica terrível, né? Inclusive o século XX ele é considerado o século mais mortal de toda a história. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 até 1918, matou milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Depois, pouco tempo depois, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, que matou cerca de 80 milhões de pessoas. Logo em seguida, 1950, veio a Guerra da Coreia. Depois, nos anos 60, veio a Guerra do Vietnã. Além disso, nós ainda tivemos alguns conflitos regionais, como, por exemplo, a Guerra Civil Russa, que acontece lá em 1917, né? Quando o regime do czar é deposto e acontece a Revolução Comunista, revolução, inclusive, que legou aí um histórico de milhões de mortos também, né? Com esse regime tenebroso, vil e diabólico. 1936 até 1939, Guerra Civil Espanhola, matou também um bocado de gente, Guerra Indo-Paquistanesa. Nós temos as diversas guerras ali no Oriente Médio, Irã e Iraque, Guerra do Golfo, entre outras. Ou seja, muitas guerras, reinos contra reinos, nações contra nações. Um século, então, marcado por esses conflitos, que trouxe, então, muito alarme, principalmente no meio do povo cristão. E, inclusive, muitos falsos profetas usaram desses diversos conflitos ou desse contexto bélico para marcar, determinar datas para a vinda de Jesus.
esse contexto de constante guerra, constante conflito, surgiram aqueles profetas, então, dizendo, olha, é o fim dos tempos, esse é o grande sinal, Jesus, então, vai voltar em tal data, em tal lugar, se preparem. Todos, obviamente, que fizeram isso, se mostraram falsos profetas. Além disso, Jesus falou, por exemplo, sobre terremotos. O estudo, enfim, esse estudo de parte aí da geologia, ele vem aumentando cada vez mais e enfim, as notícias, as conclusões vêm sendo cada vez mais difundidas, irmãos, e é impressionante a gente ver o quanto que recentemente o número de terremotos tem aumentado, terremotos terríveis, inclusive. Cada vez mais eles são mais graves, eles são mais devastadores, né? E você sabe que, por exemplo, terremotos que acontecem em alto mar, eles desencadeiam, então, tsunamis, né? Então, nós temos aí, recentemente, se eu não estiver enganado, acho que foi 2006, né? Que teve lá, enfim, no leste asiático, aquela grande tsunami que matou milhares de pessoas e tal. Se você for pegar aqui, Jesus, então, falou também sobre epidemias, como não falar da mais recente que nós tivemos, coronavírus, né? Que matou aí centenas de milhares de pessoas. Só no nosso país, aí, de acordo com os números oficiais, foram mais de 300 mil pessoas mortas, sem contar outros lugares do mundo. Quando a gente analisa isso, então, esse cenário, pode surgir a seguinte questão. Se esses sinais acontecem desde sempre, significa, então, que a vinda de Jesus é uma mentira? Porque se Jesus disse que esses seriam sinais, e esses sinais estão acontecendo desde sempre, será então que Jesus nos enganou? Irmãos, essa é uma pergunta extremamente legítima e nos conduz então para tentar entender o que Jesus está querendo dizer, o que Jesus está ensinando, né? E veja, na verdade, o que Jesus está fazendo, em primeira instância, é nos alertar para que nós não deixemos de olhar para ele quando estes sinais estiverem se cumprindo. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que Jesus fala isso, e que Jesus ensina isso, e que, sei lá, começam a acontecer terremotos, começa a haver fome, começa a haver guerras, os servos de Deus, eles passam a olhar isso não apenas como, sei lá, uma coincidência ou como uma circunstância comum da vida ou como um desdobramento natural das relações humanas, por exemplo, as guerras. A gente passa a olhar isso com um olhar diferente. Qual olhar? Isso é um cumprimento daquilo que Jesus disse que iria acontecer. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, isso nos ensina, então, a focar os nossos olhos em Jesus, a não estarmos, então, desesperados diante dessas coisas, a não estarmos, então, entregues simplesmente ao medo diante dessas coisas, e ao termos a seguinte percepção: isso é prova do que Jesus disse, isso é cumprimento do que Jesus disse. Então, diante dessas situações, o que eu faço? Eu olho para Cristo, eu olho para Jesus, eu me apego a Jesus. Então, agora nós estamos vendo aí esse contexto de guerra lá na Ucrânia, por exemplo, Ucrânia e Rússia, que já está arrastando aí desde 2020, né? Não, 2022, né? Enfim, está arrastando aí há alguns anos. O Putin achou que com 30 dias ele resolveria o problema e os ucranianos estão se mostrando lá, enfim, osso duro de roer. Milhões de pessoas mortas já. Ainda não temos números oficiais, porque a gente está num conflito que ainda está acontecendo, né? Estamos tendo recentemente o conflito em Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Muita gente tem olhado para isso e ficado desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Confie em Jesus. Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Jesus profetizou que isso viria e a gente continua, então, olhando para o Senhor. Outro ponto, não se deixe levar pelos profetas do caos, então, que aproveitam dessas coisas para gerar aquelas teorias conspiratórias mais malucas, né? Mais malucas. Você tem gente falando cada coisa maluca aí. Por exemplo, na época lá, em 2001, o ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas,
Gente, cada teoria maluca que surgiu, o pessoal usando o texto de Daniel para falar que aquilo ali era cumprimento bíblico, né? Já falei isso com vocês, do carneiro que sai do Oriente, vai até o Ocidente e bate naquele carneiro que tinha 2 chifres, um maior do que o outro, quebra os chifres e joga no chão, entendendo que aquilo era uma referência ao World Trade Center nos Estados Unidos. Quer dizer, são todos profetas do caos que usam desses contextos, primeiro, para enganar as pessoas, depois para, de fato, espalhar o caos e para se fazerem famosos diante disso. Não se deixe enganar por isso, irmãos. Não se deixe enganar. Jesus disse que isso aconteceria. Essas coisas acontecendo é cumprimento daquilo que Jesus falou. Além disso, irmãos, Jesus também está ensinando uma outra coisa, que a gente, então, com um olhar para a história, consegue perceber. Que não simplesmente essas coisas vão acontecer, como, na medida com que o tempo for passando, o número, a recorrência dessas coisas também aumentará. Então, se você faz um estudo geológico, por exemplo, você vai ver que hoje acontecem muito mais terremotos do que acontecia antes. E não é simplesmente aquela ideia assim, não, é porque hoje se consegue mapear melhor do que antes. Não, a ciência consegue mapear, inclusive, os passados. O número tem aumentado. O número tem aumentado. É uma coisa impressionante. Os conflitos. O número de conflitos tem aumentado. Ainda que nós não estejamos vendo guerras mundiais, como aconteceu no século XX, mas conflitos menores estão acontecendo no mundo inteiro. Uns são mais noticiados, outros menos. Qual que é a ideia, então? Essas coisas vão continuar aumentando. E, irmãos, daqui para diante, essas coisas aumentarão ainda mais. A tendência é o cenário piorar a cada dia. Se você tem aquela esperança assim, não, as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo, né? A gente confia em Jesus, de que com o passar do tempo o mundo vai se tornar melhor, as coisas vão ser melhores. Não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus disse. O mundo que os nossos filhos viverão quando estiverem na nossa idade será um mundo pior do que o que nós estamos vivendo hoje. Não se enganem. Não se enganem com isso. Mas pastor, aonde que fica então a esperança? Aonde que fica então a confiança? Exato, esperança e confiança em Jesus, não nesse mundo. Nossa confiança é em Cristo, que disse que essas coisas aconteceriam, mas que disse que que o seu povo seria guardado mesmo em meio a essas coisas. Porque o aumento da maldade é cumprimento do que Jesus disse e é um sinal claro de que o retorno de Cristo está próximo. Então a tendência é, cada vez mais que estivermos perto do retorno de Cristo, mais o cenário ele será complicado. Versículos 12 e 13, Jesus, então, olha o que ele diz. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos, serão entregues às sinagogas, serão lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. O que Jesus está falando aqui? Ele fala, então, sobre os seus apóstolos, mais especificamente. É claro que isso tem um cumprimento duplo, mas especificamente, primeiramente, os seus apóstolos. Vocês devem saber, irmãos, mas dos apóstolos de Jesus, com exceção de João, todos os outros foram martirizados. Significa isso. Morreram de forma violenta por causa da sua fé. É conhecido que Paulo e Pedro foram decapitados no contexto do Império Romano. Não aquelas decapitações no estilo de filme de samurai que você vê, né? Camarada abaixa o pescoço, a espada, a katana vem, passa a katana, não, kataná, né, Edson? O Edson me ensinou, é kataná. A espada vem, passa e a cabeça sai pulando. Não. A decapitação do Império Romano era a espada em pé, aqui nessa parte aqui, nessa junção, nesse pé do pescoço aqui, de ponto que ela atravessava aqui embaixo, que era uma coisa bem, assim, bem visivelmente falando, bem terrível. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Todos os outros, uns foram apedrejados até a morte, outros morreram a fio de espada. Tiago, por exemplo, o livro de Atos conta para a gente que ele morreu, né, a fio de espada a mando do rei Herodes.
Ou seja, todos morreram de forma violenta. Se cumprindo o que Jesus disse, então, vocês serão presos, serão perseguidos, serão entregues às sinagogas, lançados às prisões, levados à presença de reis, de governadores, por causa do meu nome. É claro que, numa primeira instância, num primeiro momento, essas prisões, essas perseguições, elas serviram para que esses homens, esses apóstolos, dessem testemunho. Nós vemos isso no livro de Atos, então, por exemplo, o apóstolo Pedro, preso junto com outros apóstolos ali, são açoitados e são soltos, e a ordem que se dá a eles é o quê? Não pregue mais no nome desse homem, não fala mais desse homem. E aí você acha que eles vão sair cabisbaixos, tristes, né? Poxa, a gente estava fazendo uma coisa tão boa, pregando o evangelho, e a gente apanhou. Pelo contrário, eles saem felizes, alegres, satisfeitos por serem achados dignos de sofrer por causa da causa de Cristo. Perseguidos, irmãos. Eles não tinham, por exemplo, a liberdade que nós temos hoje de reunir aqui num domingo e cultuar a Deus sem medo de, sei lá, entrar autoridades aqui, sair batendo em todo mundo, prendendo todo mundo. Um contexto difícil, cumprindo o que Jesus havia falado. E quando essas coisas aconteceram, como eu falei, eles encontraram forças, encontraram esperança na lembrança de que Jesus havia previsto essas coisas, encontraram forças para testemunhar sobre Jesus. Você vê em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo preso diante das autoridades, Félix lá, e ele, o procônsul, e ele pregando, e ele falando de Jesus com veemência, com coragem. Você pega a história da igreja, diversos outros servos de Deus foram presos, castigados por causa do evangelho. Ou seja, quando essas coisas aconteciam e esses homens e mulheres de Deus então olhavam para esse texto, eles se enchiam de esperança, lembrando: o que está acontecendo comigo é o que o meu Senhor profetizou, é o que o meu Senhor disse que aconteceria. Então, se está se cumprindo o que ele disse que aconteceria, quando ele disse que estaria comigo, isso também está se cumprindo. Então, mesmo diante de perseguição, de morte, de açoite, até mesmo da morte, nós temos certeza que o nosso Senhor está conosco. Versículo 17 ao 19, olha o que ele diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente vem falando já, né? Porque Lucas toca nesse ponto em algumas outras vezes também. Jesus fala sobre isso, né? Nós vivemos num momento muito bom, né? Muito bom. Se você for comparar a época que a gente vive para a época que os irmãos do passado viveram, e não só irmãos do passado, mas irmãos em contextos, em lugares diferentes do nosso, poxa, nós estamos no céu com o pé de fora, como diz o ditado aí popular. Mas é fato, irmãos, que a maioria das pessoas, elas nos toleram. Já falei isso. Se você é de fato um servo de Jesus, de verdade, genuíno, que preza pela palavra de Deus, que se porta então como um cristão de fato, você não vai agradar as pessoas. Porque você sempre estará na contramão de tudo aquilo que o mundo está fazendo. Todas as coisas que o mundo celebra, você está contra. Todas as coisas que trazem alegria para as pessoas que estão no mundo, você está contra. Todas as coisas, então, que satisfazem as pessoas que não têm compromisso com o Senhor, você está na contramão disso e não tem como gostar de você. Você vai ser aquela pessoa chata. Sabe aquela pessoa chata? Então, por exemplo, alguém chega, sei lá, no contexto do trabalho e conta uma piada imoral, todo mundo cai na risada e você está lá com aquela cara de mármore, sabe? Por quê? Porque eu sou servo de Deus e eu não rio dessas coisas. Ah, mas você é chato. Sou servo de Deus. As pessoas estão ali praticando coisas imorais e aí você chega e se porta diferente. As pessoas não vão ver você como o mais popular do grupo. E isso começa, no começo, isso vai gerar simplesmente essa ideia de chatice e tudo mais. Mas na medida com que você começar, então, pela Escritura Sagrada, não pela sua cabeça, mas pela Escritura Sagrada, apontar o erro, apontar o pecado, botar o dedo na ferida do erro, você pode ter certeza, as pessoas vão te odiar. Pode ser que elas não falem isso porque, enfim, né? Há toda essa convenção social, mas as pessoas vão te odiar. Irmãos, uma coisa é as pessoas te odiarem porque você é chato de verdade. Você é chato, né? Como diz o Saião, nós temos os xiitas e nós temos os chaatos, né? O que Jesus está falando não é disso. Jesus está falando das pessoas te odiarem por causa do evangelho.
Não é porque você é uma pessoa intragável, mas porque você se porta de acordo com a palavra de Deus. E isso vai gerar, sim, ódio, vai gerar repulsa nos seus familiares, seus pais, seus filhos, seus irmãos, caso não sirvam a Deus, seus amigos. Mas Jesus está dizendo isso. E isso aconteceu com Jesus, irmãos. Ao ponto da família de Jesus chegar um dia e falar assim, ele está louco, nós vamos ter que amarrar ele. Vamos ter que levar ele embora e prender ele em casa, porque ele surtou. E dentro dessa esfera do discurso escatológico de Jesus, o que Jesus está dizendo é que, com o passar do tempo, isso vai aumentar. Com o passar do tempo, vai ficar mais difícil de conviver. E eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente não tem sentido isso na pele? Cada dia mais, irmãos, o mundo que a gente vive, ele tem entrado numa imoralidade terrível. Antes você era tranquilo até certo ponto, sei lá, você conversar com o vizinho lá da sua rua, você, sabe, ir numa festa de aniversário, você participar de alguma coisa. Hoje é impossível. Olha as músicas que eles gostam de ouvir. Olha as coisas que eles gostam de fazer. Olha o modo de vida que essas pessoas têm natural. Não tem como compactuar com isso, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais custoso, mas Jesus disse isso. E a tendência é, com mais o tempo passe, mais isso vai se acentuar, mais difícil vai ficar. E, perto do fim, impossível. Ao ponto, então, de pais entregarem os próprios filhos à morte. Ao ponto de irmãos entregarem os irmãos à morte. A ponto de amigos chegados, entregarem os seus amigos à morte. Por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas aí Jesus diz uma coisa no versículo 18 que parece contraditório, que ele diz assim, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Como assim? Se Jesus mesmo está dizendo que serão entregues, que serão mortos, como que ele está dizendo que não se perderá um só fio de cabelo da cabeça? É porque Jesus aqui, irmãos, ele não está falando da preservação da vida física. Porque ele mesmo já ensinou que aquele que quiser salvar a sua vida, o que acontecerá? Ele perderá. E aquele que perder a sua vida, o que acontece? Ele salvará. O que Jesus está dizendo é, fique firme, persevere, vai ser difícil? Vai. Você vai enfrentar o ódio? Vai. Você vai enfrentar a perseguição? Vai. Ao ponto de ser morto por causa do Evangelho? Vai. Mas fique firme, porque você não se perderá. Perderá no sentido aqui, então, de perder sua alma, de ir para o inferno, literalmente falando. O que Jesus está dizendo é que sim, você vai enfrentar todas essas coisas, mas quando a espada transpassar o seu coração, seus olhos se fecharem aqui nessa terra, ao abrir os seus olhos do outro lado, você estará diante do trono da glória do nosso Deus, você estará vendo Cristo, que te receberá. É disso que ele está falando. Então não se preocupe em doar a sua vida, em entregar a sua vida de fato, caso seja necessário, por amor ao Evangelho, porque isso não é derrota. É só olhar para Jesus. Fim da vida de Jesus foi o quê? Ser coroado, recebido e aplaudido em Jerusalém. Não. Fim da vida de Jesus foi ser torturado, cravado numa cruz. Mas a cruz era derrota ou era vitória? Vitória. Então não há incoerência do que Jesus está falando. Ele só está elevando a situação para um campo além dessa materialidade que muitas vezes nós estamos presos demais a ela. E isso, irmãos, é encorajador. É encorajador. Isso traz mais energia para o nosso coração. Isso traz mais fé ao estarmos diante dessas palavras. Parece loucura, né? Mais fé, alegria, encorajamento. Sim, irmãos. Porque, de novo, aconteceu com o nosso Senhor. E o próprio Jesus disse que o servo não é melhor do que o seu Senhor. E se fizeram isso com o Senhor, o que farão com o servo? Mas é por isso que ele diz, então, perseverem, fiquem firmes. Ah, pastor,
eu estou sofrendo com o ódio, a recusa da minha família. Persevere. Eu estou sofrendo com o afastamento dos meus amigos, porque eu estou vivendo uma vida condizente com o Evangelho. É muito triste, é muito ruim. Persevere. Persevere, fique firme. Porque é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós precisamos estar atentos, irmãos, às coisas que estão acontecendo à nossa volta para a gente não ser enganado. Então, voltando no que a gente estava dizendo. Em relação aos sinais, né? Muita gente se deixa enganar muito fácil, como eu falei, acreditando em qualquer maluquice, acreditando que qualquer maluquice, então, é prova que Jesus está dizendo. As pessoas, elas têm a facilidade de pegar, olha, isso aqui é o que Jesus disse que ia acontecer. Não, isso daqui não serve. Isso daqui não é tão sensacionalista assim. É mais fácil eu achar, sei lá, que o Donald Trump é o anticristo. É mais fácil eu ficar vendo aquelas teorias de que talvez o Macron é o anticristo. Olha, ele parece o anticristo. Não, eu acho que ele é um reptiliano. Que aí, enfim, você já chega no ponto de precisar de intervenção médica mesmo, né? Esse tipo de coisa. Não se deixe levar por essas coisas, irmãos. Já se acreditou, como eu falei, muitos ainda acreditam em cada coisa como se fossem sinais da vinda de Jesus. Os microchips são sinais da besta. Aí se falou recentemente sobre uma espécie de identidade que seria usada como microchip implantado na mão, né? Já é o sinal da besta, por quê? Porque lá no Apocalipse fala de um sinal que será colocado na mão e outro que será colocado na testa. Então, olha, isso aí é um sinal da volta de Jesus. Vamos ficar alarmados porque Jesus está voltando. Nada disso, irmãos. Nada disso. Existe alguma coisa nesse avanço tecnológico que condiz com coisas que aconteceriam na vinda de Jesus, que seriam sinais da vinda de Jesus? Eu não sei. A Bíblia não entra nesses detalhes. A Bíblia tem os sinais específicos que Jesus falou. Nenhum deles está ligado com coisas de tecnologia. Nenhum deles fala de chip, não fala de nada disso. Fala de sinais que são muito visíveis. Então, o que nós devemos fazer? Focar naquilo que a Bíblia diz. Olha, está tendo a guerra lá. Olha, eu vi uma notícia, teve um camarada que gravou um vídeo lá no YouTube falando que o Putin, ele é o anticristo. Tá, beleza, suponhamos que é. E aí? Percebe a loucura? E isso já é de tempos. Por exemplo, anos atrás, no contexto da Guerra Fria, aquele conflito que, enfim, aconteceu entre Rússia e Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, para ver quem tinha hegemonia sobre o mundo, né? Não foi um conflito especificamente falando, mas aquelas tensões que haviam ali. Muitos acreditavam que a Rússia representava o anticristo. O pessoal pegava aquelas profecias lá de Gog e Magog, de Ezequiel, e tentava identificar no mapa onde ficaria Gog e Magog. Descobriram que fala dos citas, e os citas, quando cita na Bíblia, fala dos povos que viviam onde a Rússia é hoje. E aí o que aconteceu? Gerou-se uma teologia em torno disso. Escreveram-se livros. O Imago escreveu um livro aí, Vem Amanhã e Também à Noite, onde falava dessas bobagens aí. Vários outros, Tim LaHaye escreveu o seu famoso Deixados para Trás, que era focado bem nessas ideias terríveis aí e tudo mais. Isso foi exportado para o Brasil, né? Isso foi exportado para o Brasil. Aquele contexto que havia nos Estados Unidos de um pensamento antirrusso foi exportado para o Brasil e era ensinado nas escolas dominicais, por exemplo, que da Rússia viria um anticristo. Isso na época ali, perto ali dos anos 70, mais ou menos, né? Ou seja, os americanos são os bonzinhos, né? Quase como se os Estados Unidos tivesse tornado a Nova Jerusalém, né? E a Rússia fosse o inferno, literalmente. E não, irmãos, isso é simplesmente uma visão contextual que foi exportada como sendo a palavra de Deus. A gente precisa ficar atento para não cair nessas bobagens, porque não é disso que a Bíblia está falando. Volte-se para a Bíblia, leia a Bíblia. Foque na Escritura. Tempo que você fica lá horas vendo essas coisas malucas, estude a Escritura Sagrada, veja o que a Bíblia diz. Jesus já deixou informações suficientes que a gente precisa. Enfim, segundo ponto, para a gente caminhar, irmãos. Nós aprendemos aqui nesse texto também, além então de
discernir corretamente os tempos e os sinais, a confiar na soberania de Deus no meio da tribulação. Jesus segue explicando sobre o fim derradeiro. Versículo 20 até o 24, ele fala especificamente sobre a queda de Jerusalém, nós vimos isso na semana passada. E depois, a partir do versículo 25, ele volta a falar do fim de todas as coisas. Olha o que ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Pela forma como Jesus fala, irmãos, os períodos que antecederão, então, o seu retorno serão períodos em que se acentuará a perseguição, o sofrimento e a dor para o povo de Deus. Ao ponto do versículo 26 falar que as pessoas desmaiarão de pavor. Porque, como eu disse e repito, quanto mais o fim se aproxima, mais a situação se aperta. Nosso país, nós ainda temos liberdade de pregar o evangelho. Nós ainda temos liberdade de servir a Deus. Mas como a gente já falou, as coisas estão difíceis, cada vez mais difíceis. Aspecto moral, então, cada vez mais difícil. Como eu falei, se você faz uma análise, então, a conclusão que você chega é qual? Hoje está mais tranquilo moralmente de viver ou está mais difícil? É melhor hoje você, às vezes, aleatoriamente ligar o rádio e colocar uma música qualquer lá para ouvir, ou é meio perigoso de ouvir certas coisas que... Uma série de TV. Imagina, vou pegar aqui para assistir uma série de TV. Uma série que fala, sei lá, sobre alguma questão de fantasia. É seguro fazer isso? De forma nenhuma. Qualquer momento você tem uma cena ali que não tem nada a ver com aquele contexto histórico, mas precisa incluir uma cena sexual ali no meio. Hoje em dia está pior, porque não é simplesmente uma cena sexual, porque isso aí tem desde os anos 80 e 90. A questão é que tem aumentado. Mas hoje em dia não são só cenas sexuais, são cenas homossexuais. E os nossos filhos, na maioria das vezes, estão consumindo isso. Em casa a gente consegue controlar e tudo mais, beleza, mas os nossos filhos não ficam 24 horas em casa. Tem contexto de escola, tem contexto de casa, de amigos, coleguinhas e tudo mais. O que está sendo visto? Sem contar, irmãos, no aumento de roubos, assassinatos, tráfico de drogas por todo lado. Nossa cidade está tomada pelo crime organizado. O crime organizado comanda muitas partes dessa cidade. Não vou nem falar de Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais. A pior é Brasília, né? Porque começa lá, enfim, no cargo máximo da nação, o maior chefe de crime organizado está lá. Mas, enfim, de forma geral, o crime organizado está por todo lugar. Além disso, irmãos, pedofilia, abuso infantil. Antes era seguro. A menina vai dormir na casa da coleguinha, vai fazer lá a noite do pijama. Você confia hoje? Quem confia, irmãos? Até porque as estatísticas mostram que a maioria dos casos de abuso infantil acontece com pessoas próximas. São pessoas próximas. Não é simplesmente o camarada lá da rua que nunca viu. Isso acontece, mas não é simplesmente, são pessoas do convívio. Eles não deixam as nossas crianças em paz nem um segundo, irmãos. Já começa querendo matá-las ainda no ventre, né? Com essa insistência de a aprovação do aborto, aquela coisa toda. Depois querem matar as almas das nossas crianças nas escolas, nas creches, em outros ambientes. É muito difícil e cansativo continuar vivendo nesse mundo. Do ponto de vista econômico, como é que estão as coisas? Todo mundo rasgando dinheiro por aí, né? De jeito nenhum, né, irmãos? Como eu falei, a injustiça toma conta, começando
pelo fato de termos os nossos representantes envolvidos em corrupção, em crimes e em outras coisas mais. Como é que fica a mente do servo de Deus diante de tudo isso? Como é que fica a sua mente ao ver essas informações na TV, na internet? Muitos desesperam, muitos desacreditam da fé, inclusive. Mas é isso que Jesus nos disse para fazer, irmãos? Não. Por quê? Porque ele disse que essas coisas aconteceriam. E essas coisas, quando nós nos deparamos com isso, nós sofremos sim as consequências disso, como eu falei, e repito, está difícil viver, está cansativo viver, você tem que se cercar de todos os lados, você tem que se antecipar a todo tipo de problema, principalmente quem é pai e quem é mãe, tem que se antecipar a todo tipo de problema, se cercar de todos os lados. Mas nós não ficamos desesperançados nem um só segundo, porque Jesus disse que isso aconteceria. E olha a visão bela que ele traz no versículo 27 novamente. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Olha que fascinante isso, então, irmãos. O cenário que Jesus está pintando é o quê? É esse cenário, então, de aprofundamento dessas coisas ruins. E ele está dizendo, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, se levante, fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima, está próxima. Nossa cabeça, então, não fica pendida. A gente não anda para lá e para cá assim, com o queixo colado aqui no peito, triste, desesperançado, porque olha o cenário que está se desenhando no nosso país, na nossa cidade, de maneira nenhuma. Nós confiamos em Cristo, nós aguardamos a intervenção de Cristo sobrenatural. Para mudar esse quadro, talvez momentaneamente, mas para nos resgatar disso. Permanecemos confiantes, esperançosos, crendo que a qualquer momento, então a qualquer momento, Cristo pode surgir nos ares, irmãos, trazendo a nossa redenção definitiva e a nossa libertação definitiva de tudo que nos aflige. E é interessante porque parece que, na medida com que o tempo vai passando, vai acontecendo o efeito contrário. Porque na medida com que os crentes vão enfrentando dificuldades e se colocando diante de dificuldades, ao invés de isso gerar, então, em nós esperança, ansiedade pelo retorno de Cristo, tem gerado tristeza, sabe? E isso, às vezes, fala muito de onde está o nosso coração. Não é que, de novo, não é que Jesus, então, ele seja incoerente, ou Jesus, sei lá, seja sádico, que goste de nos levar ao sofrimento e queira que a gente esteja passando pelo sofrimento sorrindo, né? Sei lá, está tudo dando errado e o sujeito está com um sorriso até aqui. Não, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, essas coisas vão acontecer e vão ficar pior quando estiver próximo o momento de eu chegar. E é maravilhoso a ilustração que Jesus usa, porque em outro texto ele vai usar a ilustração do parto. Qual que é a ideia do parto? As irmãs aí, né? Qual que é o momento mais tenebroso? Não é? Quando está chegando a hora da criança sair, né? As dores se intensificam e muito. A gente que é homem fica até meio bobo, né? Meio desesperado. Eu me lembro que quando, enfim, um dia normal, né? De semana, Rose acordou de madrugada e falou, estou passando mal. Bora pro hospital. Aí vem aquele negócio, com quem que o Abner vai ficar, não tem como levar o Abner para o hospital, aquela coisa toda, deixamos o Abner lá na casa do Gil, e sai eu com o Fiestinha cortando o Juiz de Fora, me achando o Brian lá do Velozes e Furiosos, né? Quando chegou no hospital, que abriu a porta do carro, que ela fez assim, ficou em pé, a bolsa estourou. E eu tô ali, eu tenho que dar força, eu tenho que ajudar, mas por dentro eu estava assim, o que eu faço, né? Meu Deus, me ajuda. O que eu faço? Mas olha a mistura, irmãos, de sensação que é, porque você está apreensivo, você está preocupado, você está ali, está se movendo, precisa fazer alguma coisa, tem que fazer algo e tal. Mas a alegria, ela está presente também, porque aquela situação está gerando um encontro maravilhoso e glorioso. Vai ser a primeira vez que você vai olhar nos olhos do seu filho.
E Jesus usa isso como exemplo. Ele fala, a mulher, quando está prestes a dar à luz, as dores se intensificam, mas ela é tomada por uma alegria por causa da criança que há de vir. É isso que Jesus está se referindo quando ele diz, então, que diante dessas situações terríveis e difíceis, nós não devemos ficar, então, cabisbaixo. Imagina, na hora, né? Bolsa estoura, o bebê para nascer, e se levanta lá o pai e a mãe e fala assim, nossa, que dificuldade, que trabalho que esse negócio vai dar, vamos lá, né? Não é isso. Com Jesus também é a mesma coisa. Tá difícil, tá. Mas nós estamos satisfeitos porque está se cumprindo o que Jesus falou e é sinal que ele está chegando. Para caminhar para o final, do versículo 29 ao 33, Jesus chama a atenção novamente para se prestar atenção nos sinais, para o fato de que esses sinais servem como comprovação de que ele sempre cumpre as suas palavras. E aí a gente chega então ao último ponto da mensagem de hoje, que está nos versículos 34 a 36, que é quando Jesus nos chama a viver em vigilância e santidade até a volta de Cristo. Olha o que ele diz, versículo 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu gosto de dizer que a era que a gente vive, ela é a era dos sufocamentos. Como assim? Muito fácil, irmãos, nós estarmos sufocados por todo esse caos que nos rodeia todos os dias. Muito fácil. Estava vendo essa semana, nunca se diagnosticou tanto burnout como tem acontecido nos últimos dias. É fato que alguns especialistas da psiquiatria acabam dizendo que a maioria desses diagnósticos são falsos, estão errados, porque está na moda hoje, de certa forma, ter esse tipo de coisa, né? E as outras coisas relacionadas a isso. Mas ninguém pode negar, irmãos, que independente do nome que se dê, a sigla que se coloque, é fato que as pessoas estão cansadas. As pessoas estão sobrecarregadas. E isso é um dos aspectos que Jesus chama a atenção aqui. Ele diz, cuidado para não ficar com o coração sobrecarregado. Um coração, irmão, sobrecarregado de preocupações com esse mundo é um coração que está esgotado. Qual que é a ideia? Não cabe mais nada, não entra mais nada. Ele tem um limite, tem uma capacidade, e essa capacidade ela já está completamente fechada. É uma caixa d'água, então, que está cheia até a tampa. E não entra nada nesse coração sobrecarregado. Nem mesmo a esperança, o consolo e o refrigério que vem da palavra de Deus. Por isso, irmãos, é preciso descarregar esse coração. É preciso aliviar a pressão. É preciso desacelerar, sabe? E, por mais controverso que pareça, a melhor forma de descarregar o coração das preocupações das coisas desse mundo é encher esse coração com as coisas de Deus. Tem muita gente querendo aliviar a sobrecarga dos problemas desse mundo, se afastando de Deus. Sabe quando que isso vai dar certo? Nunca. Nunca. Tenho muita coisa para pensar, eu tenho muita coisa para resolver, eu estou vivendo cheio de problemas e cheio de situações e tudo mais, então eu vou dar um tempo aqui de Deus. De maneira nenhuma, porque se afastar de Deus só vai fazer, não vai te ajudar, só vai fazer com que você morra, física e espiritualmente. Além disso, Jesus disse que se o coração estiver sobrecarregado com as preocupações desse mundo, essa pessoa será pega de surpresa quando essas coisas que ele disse que aconteceriam começarem a acontecer. E ser pego de surpresa nesse contexto, irmãos, é sofrer demais, é estar perdido. O que eu devo fazer então? Como é que eu faço para abaixar a pressão?
Como é que eu faço para aliviar a minha mente? Como é que eu faço, então, para descansar o meu coração em Deus? Jesus responde no versículo 36, vigiem o tempo todo orando. É fascinante, irmãos, a forma como que o remédio para os problemas mais graves que nós enfrentamos são as coisas mais simples. Oração e vigilância. Você precisa fazer um curso para isso, né? Você precisa, sei lá, achar um guru lá, vou fazer um curso aqui para orar e para vigiar. Você não precisa, sabe, fazer uma grande peregrinação para um lugar especial. O que eu estou querendo dizer? Que conseguir fazer o que é preciso, de acordo com o que a Bíblia ensina, não é difícil, não é uma coisa que você tem que investir um valor alto de dinheiro e tudo mais. É só você confiar que isso aqui dá certo, dá resultado. Os maiores homens e mulheres da história do cristianismo, eles foram marcados não pela sua intelectualidade, não pela sua grande inteligência. Eles foram marcados por uma vida de oração. Eram homens e mulheres que oravam. Eram homens e mulheres que gastavam tempo diante de Deus orando, se derramavam diante de Deus na solitude da oração, é o que alguns puritanos inclusive diziam. Por quê, irmãos? Que foi isso que Jesus fez. Você acha que você tem um fardo maior para carregar do que o que Jesus tinha? Você lida com os seus problemas e, no máximo, com alguns problemas das pessoas que convivem com você ali, estão no seu entorno. Jesus levou o pecado da humanidade inteira. Todos aqueles que o Pai escolheu e o deu, ele levou todos os pecados sobre si. Jesus enfrentou a ira do Pai. Você tem noção do que é isso? De uma forma que foi elevada exponencialmente. Por quê? Porque cada um de nós enfrentaríamos e lidaríamos com a ira de Deus no inferno por causa dos nossos pecados. Cada um de nós. Por toda a eternidade. Jesus tomou sobre si essa ira que cairia sobre nós e que seria uma ira que cairia sobre nós de forma eterna. Ele levou sobre si. Pensa no peso disso. E aí quando você vê Jesus diante dessa situação, quando você vê Jesus se preparando para isso, o que você acha que Jesus fez? Como que Jesus se portou? O que os evangelhos mostram para a gente é que Jesus tirava longos períodos, se afastava de tudo e ia orar. Ele ia orar. Versículo 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Ele ia esconder no monte. Os evangelhos já mostraram para a gente que ele orava constantemente. E nós, irmãos, queremos vencer toda essa sobrecarga, queremos vencer todo esse peso, queremos vencer toda essa situação moral podre, econômica, suja, que nós estamos inseridos nesse país sem orar. A gente acha que a nossa intelectualidade, a força do nosso braço, você não vai vencer. Porque Jesus, que é muito mais, quer dizer, tem nem comparação a sabedoria de Jesus com a nossa, ele resolveu isso orando. E a coisa que nós menos fazemos, irmãos, é orar. Por quê? Porque no fundo, a gente às vezes é tomado por aquela ideia de tipo assim, isso daqui não tem tanto resultado. Isso daqui não funciona. A gente é meio que tomado por uma mentalidade pagã, sabe? Poxa, eu estou aqui com o meu olho fechado, falando com alguém que eu não vejo. Isso é meio estranho. Mas, de novo, uma mentalidade pagã. Por quê? Jesus fazia isso. E o que ele está dizendo, então, no final, na conclusão de todo esse cenário tenebroso é: vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Qual que é a ideia de estar em pé na presença do Filho do Homem? Ser salvos. É isso que significa estar em pé na presença de Cristo. Salvação. Então, construindo a frase de uma forma um pouco diferente. Se você não orar,
você não estará de pé na presença do Filho do Homem. Porque se você não orar, se você não manter uma vida de oração, se você não te mantiver uma vida de oração, seu coração será dominado por essas preocupações. Seu coração ficará esgotado com tantas coisas. Nunca sairá da sua boca, ou sairá poucas vezes da sua boca, numa conversa informal, palavras de consolo e de esperança sobre o que está vivendo. Você sempre será aquela pessoa do alarde, sabe? Olha, você viu o que está acontecendo? Olha, você viu? Olha, tal coisa está acontecendo. Olha, está assim, assim, assado. E eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com isso, mas o ponto é que nós temos que nos preocupar em ser muito mais a pessoa que, quando alguém chega com essa preocupação, com essa ansiedade gigantesca, a gente diga assim: mas confia, irmão, confia em Cristo. Jesus falou que essas coisas aconteceriam. Vamos confiar, vamos manter a nossa cabeça erguida, confiando no Senhor, porque isso é sinal que Jesus está voltando. Enfim, para a gente fechar. 3 pontos, então. Primeiro, não se deixe enganar com os falsos ensinos sobre a vinda de Jesus. Não creia, não fique alarmado, não se assuste com cada nova onda que aparecer por aí, dizendo ter relação com a vinda de Cristo. A Bíblia já diz tudo o que você precisa saber. Segundo, confie na soberania divina. Confie em Deus em meio aos momentos ruins que aumentarão a cada dia. Apegue-se ao Senhor. Terceiro, vigie e ore constantemente. Jesus te salvou, te resgatou do pecado, te resgatou da condenação eterna. E Ele estará com você em todos os momentos. Confie. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua santa palavra, que traz instrução, que traz consolo, que traz, Senhor, advertências ao nosso coração, que nos encaminha, Deus, nos caminhos do Senhor, que traz paz e consolo ao nosso coração, Deus, diante de cenários tão difíceis que temos vivido e daqueles que se descortinarão diante de nós daqui para frente, Deus. Não nos deixe, Senhor, como vimos aqui, permanecer, Deus, ou estar com uma mente sobrecarregada, Deus. Não nos deixe, Senhor. Alivia a nossa mente, Deus, por meio da tua santa palavra, por meio da confiança no Senhor, Deus. Nos ajude, Deus, a mantermos uma vida focada nas disciplinas espirituais da oração, da leitura da tua palavra, da vigilância, Deus, para que estejamos cada vez mais próximos do Senhor, Pai. Para que não sejamos, Deus, pegos de surpresa com essas coisas, Senhor. Para que não sejamos dominados, Deus, por essas coisas, mas para que os nossos olhos sejam mantidos fixos no Senhor. Nos ajude, Deus, nos ajude. Não nos deixe, Senhor, crer, seguir cada nova onda maluca, de teorias malucas que surgem a cada momento, Deus. Possamos focar, Deus, na tua palavra e naquilo que a tua palavra nos diz. Nos ajude, Deus. E que, Senhor, a esperança da tua vinda, do teu retorno, possa se manter acesa em nosso coração, Deus. Não nos deixe, Senhor, pensar que isso é uma parte da palavra do Senhor que não nos cabe, que não nos toca, porque de forma alguma isso acontecerá na nossa época. Nós não sabemos, Deus. O Senhor nos mandou ficar preparados, que nós então possamos cumprir o que o Senhor nos mandou fazer e estarmos constantemente preparados, Deus. Mas também, Senhor, cheios de esperança, cheios de expectativa, Deus. Cheios, Deus, desse desejo de que de fato o Senhor retorne para nos redimir plenamente de tudo isso que enfrentamos aqui, Senhor. Que a tua palavra ache lugar em nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.